a gente chama o nosso quadro de entrevistas. Coragem para perguntar sobre tudo. Independência, credibilidade e respeito para abordar os temas que a Paraíba exige. No Correio Debate, a entrevista do dia. A entrevista do dia. Cardiologista reconhecido no país, também reconhecido pela sua passagem no Ministério da Saúde no governo do presidente Bolsonaro, Dr. Marcelo Queiroga, pré-candidato ao Senado da República, é o nosso entrevistado de hoje. Doutor Marcelo, antes da gente entrar, primeiro seja bem-vindo, uma alegria poder te receber aqui ao lado dos meus companheiros da nossa equipe. Doutor Marcelo, antes da gente entrar no ritmo da sua pré-campanha, me permita colocar à mesa para a gente ouvir sua opinião, esse impasse familiar dentro da família Bolsonaro que foi exposto para o país inteiro. Michele com suas razões, ali oferecendo suas razões, suas discordâncias. Flávio oferecendo a lógica ali da política, do momento que ele está precisando tocar como pré-candidato à presidência da República. A minha avaliação é que essa roupa suja deveria ser lavada internamente, não assim aos holofotes, numa família que já governou o país e tenta governar de novo. Mostra ali um certo destempero para a nação brasileira. Como é que o senhor avalia isso e que conselhos o senhor está dando para a primeira-dama, Michele, e para o senador Flávio Bolsonaro, visto que o senhor tem acesso a eles dois? Boa tarde, Lázaro, Fábio, meu amigo Rubens, toda a área técnica aqui do programa. Boa tarde aos que nos assistem e que nos ouvem no Correio Debate, que é um sucesso, né? Obrigado. Estamos ainda nas festas juninas, que aqui na Paraíba tem sido muito fortes, né, ao longo do tempo, Campina Grande, etc., né, e no meio do forró nós temos aí essa situação da nossa dona Michele, a nossa primeira dama, do senador Flávio Bolsonaro, que naturalmente são partes da família do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é o nosso líder, foi ele que trouxe esse movimento bolsonarista, resgatou os valores do nosso país. Então, no fundo, nós lutamos pelas mesmas coisas, por um Brasil democrático e por um Brasil livre. Naturalmente que uma situação do Ceará, em que se discute uma aliança com determinados ramos partidários daquele estado, com problemáticas próprias, onde a dona Michele externou o seu ponto de vista, como você muito bem disse, tem legitimidade, e a questão partidária e o projeto de derrotar o atual governo que está destruindo o Brasil para buscar alianças pragmáticas, não é? Agora eu pergunto, quem é que é capaz de mensurar a dor de uma esposa que vê o seu marido vítima de uma injustiça? Ela está com aquilo em casa, não é? A sua filha, e foi atacada durante todo o governo, não é? Inclusive uma das partes era um crítico e é um crítico mordaz do presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, um filho, né, que deve a vida ao próprio pai e que tinha uma eleição tranquila, assegurada para Senado, mais 8 anos de Senado, com tranquilidade, e o presidente Bolsonaro o convocou para ser o seu representante nessa eleição, por entender que é a melhor forma de manter vivo esse movimento. Eu estou certo que tanto o Flávio quanto a dona Michele lutam pelos mesmos propósitos e haverão de encontrar um caminho para seguirmos juntos. Dona Michele, não é surpresa para ninguém aqui, eu já estive nesse programa várias vezes, todos sabem da minha ligação com ela. O Ministério da Saúde foi um dos braços do programa Pátria Voluntária, notadamente em relação à assistência materno-infantil, em relação às doenças raras, onde fizemos um programa sem precedente no Brasil, não é? De outro lado, o senador Flávio, que foi quem me levou para o governo, não é? Então, eu não tenho esse papel de bombeiro, mas eu tenho certeza, e conheço os dois, que haveremos de encontrar os caminhos e essas divergências internas que são próprias de todos os partidos, inclusive de famílias, né? Famílias, você tem família, eu tenho família, todos nós temos família, né? Então, existem essas questões e elas serão superadas. Mas o senhor é contra essa aliança lá, se ela se tornar viável? O senhor se posiciona contra lá no Ceará? Então, essa é a questão do Ceará, não é? Essa é a questão do Ceará. Agora, eu acho que tem que existir uma coerência. Quando o Constituinte criou a eleição em 2 turnos, foi justamente para que o primeiro turno servisse para os partidos apresentarem a sua doutrina, o seu pensamento, a sua ideologia, não é? E em um segundo turno haver alianças.
Claro que o pluripartidarismo no Brasil, ele se degenerou de tal sorte, né, que a gente tem uma coxa de retalho de partidos que se unem sem qualquer tipo de ideologia, somente pela conveniência de perpetuar no poder. Tá? Então a dona Michele foi ao Ceará na época. Eu até fiz uma postagem na rede social defendendo a maneira como a dona Michele tinha se posicionado. Posteriormente, o próprio senador Flávio fez críticas, o Carlos, o Eduardo, né? E o Flávio, ele postou na rede social dele um pedido de desculpas à dona Michele Bolsonaro. Você não acha que quando não há uma reciprocidade pelo lado de Ciro Gomes, por exemplo, que ele disse há pouco mais de 5, 6 dias que a divergência com o PL era algo que era insuperável, que não estava nem em cogitação votar em Flávio Bolsonaro, o senhor não acredita que não faz mais sentido a fala de Michele agora? Porque se não tem uma reciprocidade lá, qual o sentido de uma aliança? É só uma via de mão indo e não tem voltando? São esses detalhes pequenos, né, que tem que ser ajustados pelas nossas lideranças. O presidente Jair Bolsonaro, apesar de estar sofrendo essa injustiça, naturalmente que ele está fazendo as suas considerações, e eu, como alguém que tenho proximidade com os dois lados, sempre que eu puder, né, eu vou atuar para que sigamos juntos e fortes. Eu confio muito no Flávio. O Flávio é um jovem político, mas com muita experiência. Ele é uma pessoa ponderada. Não é que ele esteja parecendo moderado, ele é daquela forma mesmo. Ele tem a sabedoria suficiente para atender essa necessidade de caminharmos todos juntos, não é? Só mais uma pergunta. A primeira dama falou que se sentiu ofendida, né? Humilhada. Então tem que naturalmente conversar com ela, né? Porque a dona Michele é uma grande dama, é uma pessoa que olha para as pessoas com os olhos do coração, né? Ela inclusive disse a mim: ministro, é cardiologista, está acostumado a ouvir o coração das pessoas. Eu preciso olhar para as pessoas com os olhos do coração. Mas também ela está mostrando que é uma pessoa sem filtros. No caso de Flávio se tornar presidente da República, é assim que a gente vai conviver, ministro? Cada vez que Flávio contrariar a madrasta ou a madrasta contrariar o Flávio, o que a gente vai ver é a madrasta do presidente indo nas redes sociais para compartilhar com todo mundo. Porque não é uma madrasta, não é uma madrasta, né? Dona Michele é uma pessoa que teve um papel fundamental no governo do presidente Bolsonaro. Quem não lembra da fala dela no Libras? Ela me ensinou aqui, ó, eu te amo, né? Então, a dona Michele hoje, ela é uma liderança política expressiva. Ela fala por milhares e milhares de mulheres. A minha esposa mesmo, que é presidente do PL Mulher, médica, pediatra, nunca teve nenhuma ambição de questão política, mas a dona Michele despertou nela esse interesse. Vocês que acompanharam a visita do senador Flávio, vocês viram que eu estava com a camisa do PL Mulher. Pode olhar as fotografias. E o Flávio ficou satisfeito com aquilo. Não fez qualquer tipo de consideração acerca disso. E a minha esposa foi lá e fez uma fala muito forte, realçando o que Michele Bolsonaro tinha feito. Ou seja, nós temos dois ativos muito importantes no partido, o senador Flávio Bolsonaro e a dona Michele Bolsonaro, e isso é um problema que será resolvido, eu tenho certeza. Me permita só mais uma para a gente transicionar para a política local. O senhor, como tem conhecimento ali de causa, amigo do ex-presidente, amigo também de Michele, circula ali muito bem. É fato que, como Lázaro diz, um vídeo desse expõe ali uma divergência interna e coloca um elemento de tensão numa candidatura de Flávio nesse momento. Fica se discutindo isso internamente. A minha pergunta é: o senhor acha que aquele vídeo de Michele, ele teve a anuência de Bolsonaro? Ou ela fez aquilo de fato pensado aqui? Porque se a gente imagina que aquilo tem ali uma digital de Bolsonaro, a gente escala para um outro problema, que seria o pai concordando com a crítica aberta contra o filho. Ou o senhor acha que ali... E se não tiver a digital de Bolsonaro, a gente parte para um outro problema. O ex-presidente não tem mais o comando de nada. Acontece assim, o filho diz uma coisa, a esposa diz outra. Exato. E assim a gente vai tocando um ativo político imenso, ele como é o ativo da direita. Mais para uma situação dessa, o que o senhor acha? O presidente Bolsonaro é o nosso líder maior. Agora, as nossas lideranças, elas têm pensamento próprio. A dona Michele é uma pessoa muito assertiva. É alguém que tem uma trajetória ímpar. Uma menina pobre, lá de Ceilândia, e que alçou a condição de primeira-dama, naturalmente porque casou-se com o presidente Jair Bolsonaro, mas ela teve
um papel muito emblemático, é uma das primeiras damas mais emblemáticas da história recente do Brasil. Então ela tem uma posição forte e às vezes é necessário que se chame a atenção para aqueles valores que sempre foram a base para a construção do nosso movimento. Mas né? esses pensamentos, ministro, aí eu vou com o que Fábio e Lázaro disseram, esses pensamentos, mesmo que com a capilaridade política, isso diz que cada um tem dentro dessa construção toda, mas se tem um líder maior que chama-se Jair Bolsonaro, e ele não é ouvido para certos posicionamentos, isso, de certo modo, não mostra a fragilidade do grande líder Bolsonaro? O presidente Bolsonaro é uma grande liderança, mas o presidente Bolsonaro não é um cerceador de opiniões. Ele sempre defendeu a liberdade de expressão. E todos têm o seu posicionamento. A dona Michele assumiu essa função à frente do PL Mulher, trouxe para nós um campo político onde nós tínhamos certa dificuldade, e ela é um ativo importante dentro do nosso partido que precisa ser ouvido. Eu tenho certeza que o Flávio vai conduzir esse processo com muita habilidade, que é a característica dele. Eu vejo que o senhor está mais inclinado à opinião da dona Michele também, ia dizer né? isso agorinha. O senhor tirou as palavras da minha boca. Ele tá mais pro Michele. O senhor está Lá descartando em casa, se eu não ouvir o que a minha esposa diz, a coisa fica complicada. Eu vou dormir na casa do cachorro. O ministro não interessa muito essa aliança lá com o Ciro Gomes Não, também, essa é não. uma questão do Ceará. Tá certo? Mas ele tende a dar razão a Michele. André Fernandes não está interferindo aqui na Paraíba. Então eu não tenho que estar interferindo lá. Tá certo? Essa questão do presidente Valdemar Costa Neto, o Rogério Marinho, que estão à frente do partido. Girão, naturalmente né? que se eles me pedem a opinião, eu opino para eles, não tem nenhum problema. E com relação ao Bolsonaro, o senhor acredita que ele sabia do conteúdo do vídeo, mas ele não quis intervir? O presidente Bolsonaro é o líder maior. Não compete ao presidente Bolsonaro estar dizendo o que Michele deve dizer, o que Flávio deve dizer, o que o Carlos deve dizer, o Eduardo. São todas pessoas que têm uma visão política, mas a gente tá falando uma que questão têm um posicionamento. Aí, ministro, eu acho até bom esse vídeo, sabe por quê? Porque põe um fim a essas especulações. Dona Michele, lá no vídeo, ela fala que as meninas dela vão estar empenhadas na campanha de Flávio Bolsonaro. Ela não falou. Verdade, Vejam, assistam o vídeo. Isso aí, o vídeo completo diz isso. Não, mas agora, o Lula é que precisa explicar as relações do Jacques Wagner com o Banco Master. Não, a gente vai chegar lá, certo? mas só pra gente finalizar, o senhor acha então que... O senhor não acha que foi desnecessário essa exposição? Então essa é a questão pessoal da dona Michele, como eu disse, né? Cada um sabe onde o sapato lhe aperta, né? Ela tá convivendo com um problema, que é essa injustiça que o presidente Bolsonaro está passando. Tem pessoas presas injustamente. O general Braga Neto, um patriota, um homem de bem, está preso. Foi julgado por um tirano, um xerife ensandecido, que se mostrava tão valente quanto isso. A esposa estava sendo consultora do Banco Master, um contrato milionário. E o Bolsonaro é a chama de esperança para que a gente restabeleça a democracia no nosso Brasil. Então essas questões que supervenientes ao desabafo da dona Michele, que é vítima dessa situação, assim como o senador Flávio Bolsonaro. Eu já ia dizer, mas o Flávio é filho dele, tá vendo o pai preso, né? Ele também. Né? Mas ele tá tentando se movimentar para ganhar a eleição. Quando ele vai lá e dialoga, inclusive com os diferentes, com pessoas como o Ciro e como o campo progressista do Ceará, tá fazendo um sacrifício também, né? Tá passando por mas cima. essas questões serão ajustadas ao seu tempo, não é? E nós teremos a candidatura de Flávio, que vem muito forte. Ele vai estar aqui conosco no dia 3 de junho para o São João de Campina Grande. É uma agenda muito intensa, tem pautado as discussões no Brasil. O Rubens lembrou aqui, o Ciro já está colhendo os louros dessa parceria lá. Se vocês não colherem para vocês, o Ciro vai colher sozinho, porque lá ele já... Essa questão é uma questão do segundo turno das eleições, né? A eleição são em 2 turnos. Mas o que Lázaro quer dizer, que eu levantei aqui, ministro, é que lá no Ceará, esta aliança do PL com o Cícero está garantindo a Ciro, a possibilidade de vitória, inclusive no primeiro turno, para o governo do estado do Ceará. Essa questão do Ceará é uma questão do Ceará, que tem que ser tratada, sobretudo, pelos políticos do Ceará, se for o caso, com a questão da intervenção da Executiva Nacional. Aqui na Paraíba mesmo, o Valdemar disse, essa questão da Paraíba será resolvida, da Paraíba de aliança e tudo, é resolvido na Paraíba.
Então vamos falar de Paraíba agora? Tá certo? Vamos falar de Paraíba. Na Paraíba, como é que o senhor está pavimentando sua campanha de pré-candidato ao Senado? Eu tenho conversado com políticos que dizem o seguinte: cadê os votos de Queiroga? Onde é que estão aparecendo os votos de Queiroga nas pesquisas, tal? As pesquisas que são publicizadas. A gente sabe que tem essas pesquisas e tem as de consumo interno. E eu também tenho uma tese para isso. Eu tenho sustentado essa tese aqui, inclusive. Eu não sei até que ponto os institutos de pesquisa eles têm acesso ao eleitor. Eleitor que mora em condomínio, eleitor que mora em prédio, eleitor que mora, enfim, em locais que o acesso é mais difícil, como condomínios, por exemplo, né? Eu não sei se esse eleitor responde pesquisa. E eu sou desconfiado que esse eleitor tem uma simpatia pelo senhor. O senhor representa algo próximo desse eleitor, e principalmente aqui em João Pessoa e Campina Grande, é um eleitorado que tem uma certa quantidade. Não faz sentido alguns números que tenho visto. Por quê? Porque a gente tem uma direita aqui na Paraíba do tamanho, se a gente pegar a eleição passada, quase 900 mil paraibanos. Então, a possibilidade de boa parte desse voto ser seu é grande, né? E aí, cadê esse voto, ministro? Por que nas não pesquisas, aparece, né? né? Por Vamos lá, esse que voto pesquisa? não aparece? Que pesquisa? Eu não vou nomear As pesquisas nenhuma. nacionais que foram realizadas e publicizadas, Veritar realizou 2. Certo. Queiroga, segundo lugar. Certo. Tá? Real Time Big Data realizou 1. Queiroga ali numa área de empate técnico com o candidato cabeludo. Certo. Tá? Então, é isso que nós temos. O candidato cabeludo. Ele foi cabeludo, cortou o cabelo, deixou o cabelo crescer, ele acha que a força é do cabelo. É o candidato veneziano. Então, às vezes, debaixo dos caracóis do cabelo, o que existe é piolho. Não é? Então, são essas questões. É porque eu tenho coerência, eu tenho postura, eu tenho posição. Veja, ontem saiu um artigo meu publicado na Folha de São Paulo sobre saúde, discutindo saúde em alto nível. Mas eu desafio esses a mostrarem alguma posição clara, programática, que realmente interesse ao Brasil e que chame a atenção da mídia nacional. Eu pensei que o senhor estava Veja dizendo... se eles têm algum artigo publicado na Folha de São Paulo. Mas em termos eles não têm artigo publicado em lugar nenhum. Zero. Em termos as pesquisas, de conceito, as pesquisas realizadas, tá, por institutos nacionais me mostram numa posição de disputa forte pela segunda vaga, vamos dizer assim. Certo. Não é? Pela segunda vaga. Como se fala, porque Certo. um ex-governador que é bem verdade. avaliado, Tem recall. um ex-governador que é bem avaliado, como é o caso do ex-governador João Azevedo, pelo menos que algumas pesquisas mostram, pela história da Paraíba, só um não conseguiu se reeleger. Se eleger senador, que foi o ex-governador Wilson Braga. Certo? Então, os que são bem avaliados, geralmente não é só na Paraíba, é no Brasil inteiro. Então, vamos admitir que... O Wilson, o senhor está se referindo à eleição de 2002. De 1986. Ah, tá. Tá? Então, ele era governador, Sim, saiu para e ser não candidato. conseguiu, Não né? conseguiu. Em Teve Ivan 2002 Bichara em não 1978. não conseguiu de novo também. Ivan Bichara em 1978, que não foi eleito, mas foi uma circunstância diversa, era um formato eleitoral diferente. Os outros que disputaram e ganharam, todos né? ganharam. Se Ricardo tivesse disputado em 2018, ele tinha ganho. Uhum. Ele elegeu até João Azevedo. Tá, então... Então o que acontece? Admitamos que o ex-governador tem aí uma posição de favoritismo no momento atual. A gente tem um senador que disputa a reeleição. Aliás, a Paraíba tem sido pródiga em não reeleger senadores. Vou dar o exemplo do senador Cássio Cunha Lima, que fez um bom mandato, ao contrário desse atual senador. O mandato dele é 0 à esquerda, tá? Até porque ele é da esquerda, então o 0 tem que ser à esquerda mesmo. Pois é, então nós temos uma tradição aqui de eleger um candidato de um agrupamento político e um candidato de outro agrupamento político. E as pessoas vão saber discernir as propostas dos candidatos que estão aí. Se eles estão aí para representar o povo da Paraíba, o cidadão e a cidadã que mora nos 223 municípios, no Senado Federal, ou se eles estão lá porque o irmão é presidente de um tribunal de conta, ou porque o filho é presidente de uma Câmara de Deputado. Então, se esse for o critério, Queiroga está fora. Mas se o critério for botar alguém qualificado, que tem condição de representar o estado da Paraíba, sem ter rabo preso, certo? Sem ter passado sujo, aí vai ficar bom para Queiroga. E se ficar bom para Queiroga, fica bom para Paraíba, porque as pessoas sabem o que eu vou defender. Quando eu tive a oportunidade, eu cumpri a minha missão.
Eu assumi o Ministério da Saúde na pior fase da história sanitária do Brasil. O seu adversário é Vené, deu para perceber. O senhor desiste de João porque acha que ele está muito longe já na disputa. O senhor não centra fogo em Nabô, mas o senhor coloca na alça de mira Veneziano. É o adversário a ser batido para o senhor? Então, todos são adversários, não é? Certo. Nós não somos inimigos. Eu não sou inimigo do senador veneziano Vital do Rego, assim como não sou inimigo do João Azevedo, nem do Nabô Vanderlei, Major Fábio e outros que queiram disputar a vaga de Senado. Nós temos que fazer uma discussão em relação programática. O que vai apresentar no Senado Federal? Não é? Quais são as propostas? Nós temos uma proposta clara e nós vamos discutir isso. Eu fiz essa análise aqui, é uma análise muito baseada em cima dessas pesquisas que se colocam aí. Agora, independente de quem esteja comigo no Senado Federal, eu tenho certeza que qualquer um deles defenderemos os interesses da Paraíba, dos 223 municípios. Ah, não, mas o senhor não tem nenhum prefeito com o senhor. Bom, eu até falei que não sou contador de prefeito, eu gosto de contar história para as pessoas, como a minha própria. Certo. Não é? Então vamos ter o gabinete aberto para receber todos os prefeitos da Paraíba. Se tiver uma boa proposta, será acatada pela área técnica do Ministério, do meu gabinete, para trazer benefícios para o estado da Paraíba. Agora, se durante a campanha as pesquisas internas mostrarem que as críticas devem se direcionar mais para um lado ou para um outro, aí é do processo político. Queiroga, essas mesmas pesquisas que Lázaro cita, elas também mostram Efraim ali em terceiro lugar, numa margem ali um pouco mais distante do segundo. O senhor acredita também que tem erro aí? Ou o senhor acredita que a candidatura de Efraim traciona suficiente para ir ao segundo turno? Ela é melhor do que esse retrato que mostram essas pesquisas? Então, a gente viu em 2022, né? Nilvan Ferreira numa condição inóspita, não tinha nem de longe a estrutura que nós temos hoje, o Efraim Filho. Ele venceu João Azevedo, o incumbente, dentro de Campina Grande. Ele venceu o senador veneziano Vital, que foi o último colocado em Campina Grande, e venceu na região metropolitana de João Pessoa. Efraim Filho é um político que tem mais experiência política do que Nilvan Ferreira e tem uma estrutura maior. Eu acredito que Efraim seja um candidato muito competitivo, não é? A nau governista, como eu previ aqui, eu falei para vocês aqui em entrevista, ela rachou, não é? Então você tem hoje o ex-prefeito Cícero Lucena e o atual governador Lucas Ribeiro, não é? Que vem aí no mandato inicial, mas que o sucesso dele, na minha opinião, é muito calcado em cima de uma proposta de continuidade do trabalho de João Azevedo. Então, se os paraibanos aprovam o trabalho de João Azevedo, muito provavelmente Lucas deva ir ao segundo turno. E essa vaga de segundo turno seria disputada ou por Efraim ou por Cícero, porque com três forças como essas, é muito difícil que a eleição se resolva em um turno só. Não é? Então, eu acredito em Efraim, ele é um político muito experiente, é uma pessoa que já mostrou que tem estrela. Em 2022, ele disse a mim uma vez lá no Ministério que ia ser candidato ao Senado, e eu disse, mas Efraim, a gente vai perder um deputado federal da sua estirpe, porque a eleição do Senado é muito difícil, né? Eu achava que Efraim não ia para lugar nenhum, né? Tá? Pois bem, né, que Efraim ganhou? Então ele é uma pessoa que tem estrela. Surpreende, né? Então, hoje não me surpreende mais, né? E com o retrato inclusive atual... eu conto muito com Efraim, porque ele tem mais experiência política do que eu, não é? Para me ajudar na minha campanha de senador, e ele está fazendo isso para que a gente consiga chegar com eficiência em eleitores que ainda não me conhecem, não é? Então vamos trabalhar para isso. E com esse retrato atual de pré-campanha, o senhor acredita que num segundo turno a união das oposições ela é suficiente para ganhar a eleição do candidato do governador? Bom, a Paraíba tem tradição de eleições muito duras, não é? Aqui se costuma dizer que é um estado petista. Não é, a gente só tem um prefeito do PT. Aqui há, como nos estados do Nordeste, uma influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque as pessoas, aqui não vou jogar o mérito, atribuem a ele que a vida melhorou na época que ele foi presidente da primeira vez, né? Essa memória afetiva, ela foi muito perdida, tá? Mas a eleição aqui, para o governo, é dissociada da eleição nacional. Em 2002, o presidente Lula foi eleito pela primeira vez. E quem foi escolhido o governador? É verdade. Cássio Cunha Lima. Achavam que Cássio ganharia a eleição no primeiro turno. E nós vimos a eleição mais disputada da nossa história. Uma diferença de menos de 1% de Roberto Paulino, que se julgavam
alguns julgavam como se fosse ali uma carta fora do baralho, e Paulino chegou muito competitivo no segundo turno e não venceu as eleições por questão de detalhes. Né? Em 2006 tivemos uma disputa entre o senador José Maranhão e o governador Cássio Cunha Lima, foi uma disputa muito acirrada. Em 2010, José Maranhão estava no governo e se achava que Zé Maranhão, as pesquisas mostravam Zé Maranhão ganhando no primeiro turno. E o que aconteceu? Não só Zé Maranhão não ganhou no primeiro turno, como ele chegou em segundo lugar no primeiro turno. E o governador Ricardo Coutinho foi eleito. Depois Cássio venceu o primeiro turno e perdeu o segundo turno para o incumbente Ricardo Coutinho. O ponto fora da curva é 2018, porque o candidato Luciano Cartacho, o prefeito Luciano Cartacho, não fez como Cícero. Renunciou à prefeitura para disputar o governo. E mesma coisa Romero Rodrigues, não renunciou à prefeitura para fazer a chapa Luciano Romero. Em vez disso, colocaram Lucélio e a esposa de Romero. Todo respeito aos dois, mas não tinham a mesma visibilidade e a mesma envergadura de Luciano e Romero para fazer uma eleição muito competitiva. O que aconteceu? A personalidade do ex-governador Ricardo Coutinho fez com que João Azevedo vencesse a eleição no primeiro turno. E nós tivemos a eleição para o Senado, mesmo com o prestígio que Ricardo Coutinho tinha, e sentado na cadeira, ele não conseguiu eleger os 2 senadores. Não é? É por isso que eu me baseio que agora, em 2026, nós teremos eleições muito disputadas para o governo do Estado. Os 3 candidatos têm potencial, os debates são fundamentais, onde os recursos do marketing, eles perecem um pouco, para que se faça um debate real. E aí temos um candidato que é um candidato mais experiente, né? O candidato Cícero Lucena, em 1990, sabe onde eu estava, Fábio? Oscar. Eu estava no primeiro ano de residência em cardiologia. E Cícero já era candidato político a vice-governador. Não é? Eu não vou dizer que é um candidato do passado, mas é um candidato mais antigo. Não é? Acho que Lucas, nessa época, não sei nem se ele andava de velocípede. Eu acho que nascido devia ser um bebê, né? Pois é, e hoje Lucas é o governador do estado da Paraíba. Não é? A gente ainda não sabe qual será realmente o papel de Lucas. É uma incógnita. Mas as oposições juntas no segundo turno, o senhor acredita que vence a eleição? Então, o arranjo das oposições pode tornar essa disputa uma disputa muito competitiva. Mas o arranjo é possível? Então, sempre é possível o diálogo dentro das oposições. Não é? A gente viu aqui em 2022 que estávamos nós e do outro lado estava o senador Veneziano Vital, ali também apoiando Pedro Cunha Lima, e Veneziano Vital era um aliado do PT, não é? Então sempre é possível se discutir em um segundo turno, como falamos aqui em relação ao Ceará, porque aí o que se está em jogo é uma proposta ou nacional ou a proposta dos interesses do estado da Paraíba. E pode acontecer, apesar de a gente aqui defender que quem está sentado na cadeira do governador já tem um piso que o garante no segundo turno, pode acontecer também uma disputa de Cícero com Efraim no segundo turno. A essa altura do campeonato, só uma catástrofe, né? Vendo o desdobramento que a eleição vem ganhando, o senhor ainda acredita que o candidato do governo possa ficar fora do segundo turno? Então, tudo é possível. Se contar só pelo histórico de Lucas, a gente não há por que imaginar que ele estivesse disputando um segundo turno. Porque ele não tem um histórico. A candidatura dele é calçada em 2 pilares. Primeiro, na boa avaliação do governo João Azevedo, e segundo, na experiência do deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Não há que se discutir que é um político muito experiente. Não é? Tá vários mandatos, já foi ministro, é muito habilidoso, já liderou maioria, já liderou minoria e com certeza é alguém que sabe fazer as articulações políticas necessárias e orientar Lucas Ribeiro para que ele tenha êxito na sua campanha. Né? Mas quando chegar no cara a cara, vai estar discutindo o Lucas e o Efraim, ou o Lucas e Cícero, ou, e vice-versa. Pode acontecer qualquer cenário. Para depois do intervalo comercial, o senhor centra a sua atenção no senador veneziano, mas eu queria trazer a esse debate o ex-prefeito de Patos, Nabor Vanderlei. É o voto 1, é o voto 2 na chapa que ele faz parte, de João Azevedo, com Lucas. É o voto 2 lá em Cícero, onde ele já tem Tovar, Camila, Romero.
e está ali nos bastidores, né, Avançando. muito no sentido de tentar fechar o apoio do prefeito de Campina Grande. E nessa mesma frente tenta fechar um apoio do prefeito de João Pessoa. Os bastidores apontam isso. Vocês não estão deixando de perceber em Nabô ali uma candidatura competitiva que parece que ninguém está vendo. Ele é o voto 2 também na sua chapa. Mesmo sem lhe pedir consentimento, ele é o voto 2 na sua chapa porque o senhor não fecha a chapa. Até agora tem só o senhor lá. Major Fábio tenta se encaixar com o Partido Novo, não consegue, e aí fica o voto 1 com o senhor e o voto 2 para Nabô também. Ele tá lá batendo a porta. O senhor tem conversado com o Nabô, ele é bem-vindo para ser voto 2 lá, né? Depois do intervalo comercial. Eu queria entender, depois do intervalo, ainda a reticência com relação a Major Fábio, né? Por que ainda a gente nota que existe uma reticência ainda com relação ao nome dele, ou se isso é fato passado, se vai seguir, se ele vai compor chapa, o Major Fábio faz parte do projeto. Quer deixar um, Oscar? Queria saber como é que ele vai conseguir equilibrar isso, já que ele não é contador de prefeitos, mas tem Efraim Filho, que é municipalista até demais. Como é que ele pensa que casar o voto em Efraim já está automaticamente votando em Marcelo Queiroga? Doutor Marcelo, o PL diz, PL é PL, novo é novo. Mas o Novo socorreu o PL na cidade portuária na eleição de 24. O Novo calçou o seu caminho de ir ao segundo turno da eleição com o pastor Sérgio no Partido Novo. Por que agora novo é novo, PL é PL? Não é tudo uma coisa só? Não faz parte do mesmo movimento de direita, o mesmo movimento? Velho, né? Por que não? Por que essa roupa não cabe mais no PL? Depois do intervalo comercial, Correio Debate em primeiro lugar. Estamos apresentando Correio Debate. Com Lázaro Farias e Fábio Araújo, a Paraíba em primeiro lugar. Não há distância que nos separe. Rede Correio. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil. A Multifeira Brasil Mostra Brasil chegou trazendo novidades. Venha e traga a família para ver o que o Brasil tem de melhor. Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil. De 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil. Análise, sempre perto, fácil de ver. Análise, sempre junto a você. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu. Quer mais qualidade de vida e mais saúde no seu dia a dia? Então vem pra Mega Shoes. Aqui você encontra tênis, confecções, sandálias, bolas, chuteiras e acessórios. Tudo em um só lugar. E tem mais ofertas exclusivas com até 50% de desconto. E parcelamento em até 10 vezes sem juros. É a oportunidade perfeita para renovar seu esporte e começar hoje mesmo. Mega Shoes. Seu lado atleta é com a gente. Vem pra Mega Shoes. Instagram, @Mega Shoes. Pra cuidar do seu olhar, Centro de Tratamento da Visão. Aqui tem equipe médica capacitada, exame e cirurgia com tecnologia de ponta. A saúde dos seus olhos é o que conta. Centro de Tratamento da Visão. Veja bem, vem cuidar, vem pra cá. O melhor da vida começa a olhar. Telefone 2107-6262. WhatsApp 9626-1444. Praça da Independência. Responsável técnica doutora Janete Montenegro. CRM 1040. Já animei minha família. Está tudo preparado. Tem fartura, boa comida e um forró bem tocado. A alegria tomou conta. O cheirinho tá gostoso. Tá muito bom, São João tá bom todo. Tá muito bom, São João tá bom tudo. Tá muito bom. O São João tá bom todo. E aí,
A casa vai ficar cheia nessa época do ano? Então ela merece estar ainda mais bonita e confortável. Por isso, tem casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Armário multiuso com 4 portas só R$ 459. Liquidificador Mallory super potente apenas R$ 89,90. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso apenas R$ 699,90. Casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Mais economia para sua casa ficar no clima da comemoração. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, sempre junto a você. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu. Liquida a melhor jogada. Comprou, ganhou cupom, preencheu, vai concorrer. Já corre e se liga, tem Citroën pra você. A cada 50 conto, tu já tem cupom na mão. Pagou na Cielo, as chances triplicam então. Fala galera, aqui é o jogador Nenê. Aproveite os descontos e a cada R$50 em compra, você concorre a TVs de 75 polegadas, vales compra de R$2.000 e um Citroën zerinho. Liquida a melhor jogada. Liquida a melhor jogada. Liquida João Pessoa e região metropolitana. Realização CDL João Pessoa. A melhor época do ano tem que ter sabor de Perdigão. Vou pedir licença pra contar uma história. Chega essa época, é meu momento de glória. Passo dia e noite pensando no meu pratinho. Hot dog ou petisco, vou comer isso tudinho. Perdigão, a marca do coração do Nordeste. O Arraiá Mangabeira Shopping tá no clima junino, esperando você e sua família. Uma programação especial pro São João, que acontece até o dia 28 de junho. Shows, comidas típicas, quadrilhas, cenografia com fazendinha e muito mais na nossa praça de alimentação. E nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, teremos shows com Gitana Pimentel e, na sequência, Luciene Melo. Isso é Lambada da Gita! O evento é gratuito. Vem, Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar. Atenção, quer mudar de vida ainda em 2026? As matrículas da Facene para o segundo semestre estão abertas. Escolha entre enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia ou medicina veterinária. Aqui você conta com estrutura de excelência, 7 clínicas escola, núcleo de empregabilidade e um diploma que é referência no mercado. Use sua nota do Enem, faça o vestibular online e gratuito ou venha por transferência. Acesse facene.com.br ou chama no WhatsApp 83 99380 6466. Mude de vida na Facene. O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Para fazer o primeiro emplacamento do seu carro ou renovar, é com a Stop Emplacamentos. Para emplacar sua frota de veículos com condições especiais para empresas, é com a Stop Emplacamentos. Para renovar sua CNH, é com a Stop Emplacamentos. São 35 anos de experiência oferecendo serviços de qualidade e sem complicação, renovação, emplacamento e transferência. Parcelamos em até 12 vezes. Stop Emplacamentos, Avenida Pedro II, 3241-2700. No Instagram, @Stop Emplacamentos. Não, a vida não tá um mar de rosas. Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil para você se livrar das dívidas? Governo do Brasil. E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil para você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato? Governo do Brasil. Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família? Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro. Atenção empresários, o futuro do varejo já tem data marcada. De 27 a 29 de agosto, João Pessoa terá o Omni Varejo 2026, o maior encontro de conteúdo para o varejo do Brasil. Serão 3 dias sobre vendas, inovação, marketing e grandes nomes do mercado. Para empresários da Paraíba tem preço especial, 70% de desconto com apoio do Sebrae, de R$ 1.499 por apenas R$ 450. Acesse omnivarejo2026.com.br e garanta sua vaga já. Sempre perto, bem pertinho, em
cada canto que eu vou tem um Maurílio no caminho. Tem Maurílio, Jaguaribe, Bessa, Cristo e Mangabeira. Tem no centro e no gás, eu tenho na Paraíba inteira. Sempre perto, bem pertinho, em todo canto que eu vou tem um Maurílio no caminho. Precisão absoluta, qualidade e tradição. Mais de 40 unidades, não é pra qualquer um não. Laboratório Maurílio de Almeida, perto de você em mais de 40 unidades. Locação de impressoras e sistemas de impressão. A McLaren é a solução. Gestão eletrônica pra documentação. A McLaren é a solução. Sustentabilidade com inovação. Atendimento especializado e o menor tempo entre o problema e a solução. McLaren Impressão e Gestão Documental 31 33 4004. A melhor época do ano tem que ter sabor de Perdigão. Vou pedir licença pra contar uma história. Chega essa época, é meu momento de glória. Passo dia e noite pensando no meu pratinho. Hot dog ou petisco, vou comer isso tudinho. Perdigão, a marca do coração do Nordeste. Professor, qual é o segredo para passar no Enem? Estudar com quem entende do assunto ajuda bastante. Tipo o cursinho da Escola do Legislativo? Exatamente. Um curso gratuito que já ajudou muitos estudantes a chegar à universidade e tem mais de 80% de aprovação. E agora as aulas estão na TV, né? Estão sim. Pela TV Assembleia você acompanha 13 disciplinas, aulas inéditas de segunda a sexta e material gratuito para estudar. TV Assembleia, canal 8.2. Curso gratuito de preparação para o Enem. A Assembleia mais perto de você e do seu futuro. Voltamos a apresentar Correio Debate com Lázaro Farias e Fábio Araújo. A Paraíba sempre em primeiro lugar. Campeão no Ibope. Correio Debate. Lázaro Farias. 13h51 na Paraíba. Fábio Araújo. 9:02. O oferecimento é da Mega Shoes. Tudo o que você precisa em material esportivo: tênis, confecções, sandálias, bolas, chuteiras e acessórios. Parcelamento em 10 vezes. Mega Shoes, seu lado atleta é com a gente. Vem pra Mega Shoes. @Mega Shoes no Instagram. Pra estudar é na Facene. Tem 7 opções de cursos, inclusive farmácia, medicina veterinária e enfermagem, tá? Chama no zap da Facene que a matrícula é de graça e o desconto da bolsa é de 65% até o final do curso. É uma mãe a Facene. 993920134. São João Bom é São João com mesa cheia. E São João com mesa cheia é produto bom todo. É o frango, é a linguiça, é aquele pãozinho de alho. É, meu filho, tá muito bom. O São João é bom todo. Quer trabalhar? Tem oportunidade de emprego na Isobel. 2 vagas de telemarketing, 1 vaga para auxiliar de serviços gerais, 5 vagas para auxiliar de produção, 2 vagas para motorista categoria D e 1 vaga para motorista categoria E. Enviar uma mensagem para 987055328. Depois checa se essas vagas ainda estão abertas, né? Faz muito tempo que eu tô divulgando já, né? Já faz muito tempo que eu tô divulgando. Se essas vagas não tiverem sido preenchidas pelo tempo que eu tô divulgando, eu acho muito difícil. Num programa de audiência como esse, então ninguém tá querendo trabalhar, né? Eu acho muito difícil não ter sido ocupado. Eu também acho. Doutor Marcelo, será que o senhor não tá prestando atenção em Nabu Vanderlei, hein? Ele vai casar o votinho 2 aí de todo mundo, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Diz aí. Meu caro Lázaro. O senhor é amigo dele? Bom, eu tenho uma relação muito cordial com o Nabu, assim como com os outros candidatos. Entendi. Veneziano Vital, etc. A questão Encosta mais um pouquinho, ministro. A questão não é essa, né? Sim. O nosso partido tem uma prioridade. É o quê? Esse ano. Eleger o presidente da República e eleger senadores para que tenhamos a maioria no Senado Federal. Isso é fundamental para o nosso governo. Exato. Nós vamos tomar todas as medidas a nível de país necessárias para eleger um senador conservador aqui no estado da Paraíba, assim como em todos os estados da federação. Certo. Em relação ao Major Fábio, independente de ter aliança política ou não, porque a aliança é um casamento civil, uma coligação que você faz ali.
Tá? Independente disso, o eleitor conservador vai votar no Major Fábio com Queiroga. Não tenho dúvida disso. Inclusive o meu voto pessoal, eu já declarei. Agora, a questão de uma aliança formal, isso é algo que o seu voto 2 é do Major, já está declarado. Eu voto no Major, certo. Já declarei isso. Tá? Agora, há eleitores conservadores que dizem, não, vou votar só num candidato. Isso é a questão do eleitor, não é a questão do candidato. Tá? E são 2 candidatos a se eleger. Eu gostaria de estar no Senado Federal com o Major Fábio. Em relação ao candidato Nabor, eu não vejo no candidato Nabor um projeto nacional. Ele é alguém que tem ali a área dele de atuação, a questão municipal da cidade de Patos, onde ele tem uma certa liderança. E aí vem a velha política, né, de que o filho quer colocar o pai no Senado, para ficar um deputado, um senador. Isso não é bom para Paraíba. Isso é a velha política. Os eleitores, sobretudo os jovens, não querem isso. Qual que é a posição desse candidato sobre os grandes temas nacionais? Eu desconheço. Eu acho até que durante o processo eleitoral ele vai mostrar. Essa história de, não, porque tem aliança com isso, tem aliança com aquilo outro. Isso aí, o povo da Paraíba e o povo brasileiro já deu um cartão vermelho para isso. Em 2018, Bolsonaro se elegeu. Quem era a aliança de Bolsonaro? Era o partido dele, que era o PSL, um partido nanico, com o PRTB do General Mourão. Foi uma chapa puro sangue, né? Assim, ideologicamente isso. Puro sangue. Então o eleitor, se você faz qualquer política qualitativa, você mostra essas figuras aí, eles olham assim, isso aqui é a velha política. Tem até uma música lá que o Roberto Galo cantava, né? Lembra? O Moço Velho, né? Fala, eu sou um livro aberto sem história, quer dizer, gente que não tem história, porto aberto que não tem navio, tá? Então isso não funciona. A eleição de João Pessoa aqui foi emblemática. Nós vimos aqui, as pesquisas me colocaram com 1%, e o eleitor votou em Queiroga. Eu não tive todos os votos de Bolsonaro aqui, os 49,9% dos votos, porque existe uma máquina muito forte, não é, que dá espaço para essas pessoas em cargos comissionados, e todos sabem o que aconteceu na eleição de 2024 aqui. Se essa eleição de 2024 fosse hoje, não tenho dúvida que eu seria eleito. E se brincar, eu era eleito no primeiro turno. Porque a gente viu o show de horrores que aconteceu em 2024. Tá? Então agora, com mais experiência, com um partido mais forte. Porque o PL hoje não é só o PL. Porque o PL lá, antes de 2022, o que era? Um partido do Centrão. Tinha lá 30 deputados na Câmara. Depois chegou o Bolsonaro. Com o Bolsonaro vem uma força popular. O partido virou um partido popular com um espectro conservador. Maior partido do Congresso Nacional. Não é? Então o PL virou um partido grande. E nós temos Efraim Filho. Efraim Filho representa um movimento, a Frente Liberal, que surgiu lá na época da Nova República, da eleição do Tancredo Neves. O senador Efraim Moraes, do PFL, fez uma oposição dura ao governo Lula. Efraim Filho, do Democratas, liderou várias vezes o partido. Então o PL hoje funciona como 2 partidos. Efraim saiu do União Brasil porque houve tratativas lá com os caciques lá de cima que forçou Efraim a sair do partido. Naturalmente, nós nos casamos e estamos muito satisfeitos, porque trouxemos para cá um político valoroso, e o partido pode ter resultados de curto prazo, que é a eleição de Efraim para o governo da Paraíba, eleição de Queiroga para o Senado Federal. Se isso acontece, nosso partido vai crescer muito. Resultados de médio prazo, que é a eleição de 28. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Não é? Você fala, Efraim é municipalista. Justamente, nós queremos eleger agora prefeitos que sejam da nossa bandeira. Entendi. Não é ter um prefeito que vota lá, mas ele não vota em Queiroga para o Senado, não vota no Cabo Gilberto, não vota em George Moraes, não vota nos nossos nomes, que nós temos boas nominatas. Nós trouxemos Nilvan Ferreira de volta para o partido. Lembram? Nós trouxemos de Nilvan Ferreira. Faz aquela confusão, porque as pessoas às vezes se acomodam, acham que trazer um candidato popular pode tirar uma vaga de um ou de outro na Assembleia, mas o presidente Bolsonaro me orientou, disse, Queiroga, traz Nilvan para cá. E eu tenho andado com o Nilvan pela Paraíba e eu fico impressionado com a capacidade que Nilvan tem de se comunicar com todo mundo.
Tá? Então nós estamos construindo um novo PL aqui na Paraíba, é a aliança do verdadeiro União Brasil, do verdadeiro PFL, do verdadeiro DEM, com um partido liberal novo que surge depois que figuras do pântano do Centrão saíram daqui. Tá? Então hoje nós temos essa configuração, queremos eleger muitos prefeitos, muitos vereadores e em 2030 seremos mais competitivos ainda em função do resultado das eleições, que quem dita é sua excelência o eleitor. A sua declaração é muito forte em dizer que seu voto é para o major. E qual é a dificuldade então de selar essa união? Qual é a dificuldade tem disso? Um contexto nacional. Por exemplo, nós vimos o que o governador Zema disse recentemente em relação ao nosso candidato à presidência da República. Não é? São questões que quebram esse encanto. Zema, inclusive, com o Flávio, teve lá discutindo a possibilidade de ser vice, né? Lembra disso? Tomaram vinho junto. Então, tudo, né? E aí, a primeiro vento que sopra, você fica... É porque o governador Zema, eu conheço, é um cidadão de bem, mas ele é mal assessorado. Não é? Ele é mal assessorado. Tem aquela série lá dos Intocáveis que é muito criativa, muito boa. Mas você veja o que ele disse em relação aos nordestinos, rapaz. Imagina o Lula pegando aquelas falas de Zema. Que o Lula é habilidoso. Ninguém há de desconhecer isso aqui. Ele agora vem com uma nova pérola a respeito dos programas de suplementação de renda, dizendo que os homens têm que estudar e as mulheres têm que ficar em casa. Manda ele falar isso pra dona Michele Bolsonaro pra ver o que ele vai ouvir. A mulher fica onde ela quiser. Então a discordância é nacional. E não ela é discordância, é porque existem questões aí que são próprias, que tem que ser analisadas dentro desse contexto. Mas o Zema também disse que no segundo turno todo mundo fica junto. Então, o segundo turno. Não é? Segundo turno é o segundo turno e a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, não é? De chegar no segundo turno e vencer as eleições. Oscar, a eleição não será definida em um turno só. Contemplado. Ele já respondeu. Contemplado. Então tudo certo. Ministro, papo bom, mas a gente vai precisar terminar. Vou terminar pedindo para o senhor considerar uma coisa, né? O senhor é um cara muito ligado a Bolsonaro. Foi ministro dele e o eleitor te vê assim. Na Paraíba, você tem o eleitor bolsonarista e você tem o eleitor da direita, que por consequência disso ele acabou votando em Bolsonaro também. Se o senhor conectar com o eleitor bolsonarista e conectar com esse eleitor da direita não bolsonarista, o senhor pavimenta muito bem para o Senado. Tá fazendo isso? Isso aí só o resultado das eleições vai mostrar, né? Lembrar que, claro que a minha figura pública é forte, porque eu liderei o Ministério da Saúde numa época muito difícil. Você até fez algumas considerações acerca do ministro do Turismo. Só lembrar que nós ampliamos em 30% o número de leitos de UTI no estado da Paraíba. Não é? Nós colocamos 5 medicamentos no programa Farmácia Popular do Brasil. Agora, realmente, eu não estava aqui todo final de semana com uma pasta cheia de promessa para comprar a consciência das pessoas. E nem o senhor podia fazer uma coisa que fosse fora do escopo da pandemia. Fizemos muito pelo estado da Paraíba como ministro da Saúde. Orgulhamos a nossa gente. Quando eu fui falar na ONU, eu estava falando em nome dos meus pais, dos meus avós, das minhas raízes e do povo paraibano, que é um povo honesto, um povo trabalhador. Tá? Agora, essa questão de direita, que direita bolsonarista, direita não bolsonarista, esse movimento conservador, ele tem nome e sobrenome. Jair Messias Bolsonaro, não tem dúvida. O que há aí fora disso são grifes boas que não tem cliente. E essa gente precisa arranjar cliente antes de chegar aqui querendo ditar a regra do jogo. Quem dita a regra do jogo é o eleitor. E o eleitor já decidiu. É o bolsonarismo que vai prevalecer. E a melhor maneira do bolsonarismo prevalecer, como esse campo político, por quê? Porque o Bolsonaro já mostrou o que fez. É você eleger Flávio Bolsonaro. Porque ele é o legítimo representante de Jair Messias Bolsonaro. E nós vamos trabalhar nisso de maneira forte. Flávio confiou em mim uma missão difícil, que não é uma missão para um homem, é uma missão para uma nação, como disse Churchill na época da Segunda Guerra Mundial. E eu confio nele. Eu sei que Flávio é um jovem que olha para frente, que quer um Brasil melhor para os nossos filhos. Nós não queremos as mães assustadas, com medo dos traficantes de droga que, segundo Lula, são vítimas dos usuários. Então, basta dessa gente. Vamos mudar. E mudar o Brasil, a gente já sabe o que é. E dar cartão vermelho para quem é cartão vermelho e dar
um voto de confiança para quem efetivamente merece. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui. Final do programa também. Oscar, boa tarde para você. Valeu. Boa tarde, A Fábio. gente volta mais tarde. Valeu. Abraço, ministro. Muito obrigado. Fé em Deus, Paraíba. Fé em Deus, João Pessoa. Acabamos de apresentar o jornalismo